Saindo de João e entrando em Paulo, nós vemos então aquela passagem da instituição da Eucaristia, mas que a gente já discutiu aqui, que Paulo, na verdade, é que faz a narração o mais próxima possível do que a gente tem hoje na missa, né? Eu recebi do Senhor que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, viu? Ele diz na noite que foi traído, e não na véspera da sua paixão, na noite que ele foi traído. Não foi numa quinta, foi numa terça, mas na noite que Jesus foi traído, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Na verdade, o judeu fazia a oferta do cordeiro em memória de Deus. Então o que Jesus na verdade está dizendo aqui é: eu sou o novo cordeiro. E Jesus tinha autoridade para falar isso? Lembram-se de João Batista? O que João Batista fala quando ele enxerga Jesus pela primeira vez? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na verdade, Jesus tinha sim a autoridade para falar isso. Mas, lembrando aqui as inovações que Jesus introduziu na ceia. Ele mesmo presidiu. A gente vai voltar tudo isso amanhã, quando a gente fechar os elozinhos. E aí, só lembrando um pouquinho o elozinho que bagunçou a cabeça de todo mundo. Qual era a inconsistência dos evangelhos? Jesus, segundo São João, morreu na sexta-feira, no exato momento que se imolava em Jerusalém os cordeiros para a Páscoa. Ainda que a gente pense que a última ceia aconteceu na quinta-feira e não na terça, esquece calendário lunar. Como ele poderia ter celebrado uma ceia que fosse pascal, se o cordeiro só podia ser imolado pelo sacerdote e só foi imolado na sexta? Então os evangélicos diziam: não, a ceia de Jesus foi um jantar qualquer. E se a ceia de Jesus foi um jantar qualquer, a gente esquece que a nossa razão de estar aqui não existe. Porque se foi um jantar qualquer, o pão era pão, o vinho era vinho. Mas na verdade o que nós sabemos, em que é dito pelos outros evangelistas, é que Jesus estava celebrando a ceia pascal, a ceia da renovação da aliança entre Deus e os homens. E é isso que faz diferença. Tudo bem? Então, se os cordeiros, Jesus morreu no momento que o cordeiro era imolado, como Jesus poderia ter celebrado uma ceia pascal se ainda não tinha cordeiro? E aí a resposta é que Jesus tinha o cordeiro porque ele usou o calendário solar dos samaritanos e não o calendário lunar dos judeus. Pelo calendário solar, o dia de se imolar o cordeiro foi na terça-feira, e o sacrifício era feito no Monte Meriá, normalmente pelos sacerdotes samaritanos. E até uma coisa boa da gente ver: judeus e samaritanos não se falavam. Jesus não só bate um papão com uma samaritana, mas no momento H do seu sacrifício ele vai pegar um calendário samaritano ao invés de pegar o calendário judeu. O que ele está querendo dizer aí? Esquece a separação. Está na hora de ser um povo outra vez. Está na hora de unir outra vez. Está na hora da gente estar juntos outra vez. Tudo bem? Mas a gente vai explorar isso melhor amanhã. Só queria dizer para vocês que a inconsistência era essa. Os evangélicos diziam que Jesus não podia ter celebrado uma ceia pascal porque ainda não tinha cordeiro para celebrar. E na verdade o que os manuscritos do Mar Morto mostram é que Jesus usou o calendário samaritano. Houve o cordeiro imolado pelos samaritanos na terça-feira, que foi provavelmente o dia em que Jesus efetivamente instituiu a Eucaristia. Isso quer dizer que a igreja vai mudar o tríduo pascal? Não.
que o trido mostra os principais acontecimentos da paixão e morte de Jesus Cristo. Não se pretende mostrar um calendário cronológico na mesma hora e seguindo os mesmos dias da semana. Jesus então lavou os pés dos discípulos ao invés de lavar as mãos, acabamos de falar disso. Ao invés de ressaltar o cordeiro, ele vai ressaltar o pão, que é o nosso próximo assunto. E ele não tomou o último cálice. Como é que eu sei que ele não tomou o último cálice? Porque diz Marcos 14: terminado o canto dos salmos, saíram para o Monte das Oliveiras. Ou seja, a ceia ainda não tinha terminado, porque depois dos cantos dos salmos, a gente ainda tem o cálice da consumação. Se Jesus saiu depois de cantar os salmos, ele não saiu depois de ter consumido o quarto cálice. Ele não tomou na ceia o quarto cálice. Todo mundo vê isso? Ok? Ok. E aí chegamos no Evangelho do Pão da Vida, que é na verdade a continuação do Evangelho que a gente viu hoje. Lembram-se do que a gente viu hoje? Jesus fez a multiplicação dos pães. Mais de 5.000 pessoas comeram dos pães e peixes que estavam ali e foram multiplicados por Jesus. E aquilo que não seria suficiente para ninguém foi tão suficiente que chegou a sobrar cestos e mais cestos de alimentos depois de Jesus ter alimentado todo mundo. O que aconteceu depois disso? O povo começou a ir atrás de Jesus. Muito bem. E Jesus, o que ele faz então? A multidão que tinha ficado, o que Jesus faz então? Eu botei uma passagem mais na frente. Jesus, para poder descansar, porque o povo queria mais pão, ele entra na barca e vai para o outro lado do lago. Só que a multidão contorna e vai atrás de Jesus. Então a multidão que tinha ficado lá do mar percebeu que Jesus não tinha subido com seus discípulos da última barca que lá estava, mas que tinham partido sozinhos. Nesse meio tempo, outras barcas chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois do Senhor ter dado graças. E reparando a multidão, que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nas barcas e foi até Cafarnaum à sua procura. Encontraram na outra margem do lago e perguntaram: mestre, quantos chegaram aqui? Quando chegaste aqui? E Jesus responde o que para eles? Em verdade vos digo, buscai-me não porque vistes os milagres, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. E essa é uma grande verdade. Muitas vezes a gente tem as pessoas buscando a Deus, não porque amam a Deus, não porque se sentem amados por Ele, mas porque querem, na verdade, receber dele pão, ou a cura, ou o emprego, ou o milagre que estão procurando. Então eles vão em busca dos atos, mas não da pessoa. Vão em busca dos milagres, mas não do Deus. Querem receber as coisas, mas não querem se converter. Querem se usar de Jesus, ao invés de se juntar a Jesus. E isso é extremamente comum. Então me buscais não porque vistes milagres, mas porque comestes pães e ficastes fartos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois nela Deus Pai imprimiu o seu sinal. Então o que Jesus está dizendo assim: se vocês continuam me procurando apenas em função daquilo que vocês podem receber de mim, vocês na verdade estão cometendo uma bobagem do ponto de vista de investimento.
porque esse pão que vocês comem aqui, ele passa, ele perece. Mas eu tenho um outro pão que vos pode alimentar para toda a eternidade. É esse que vocês vão buscar, que deviam buscar. Mas esse você não encontra quando você está indo apenas atrás das coisas. Você tem que buscar o Senhor que te dá essas coisas. O seu propósito não pode ser meramente receber, mesmo porque, diz o próprio Jesus, há mais alegria em dar do que em receber. E aí Jesus continua, as pessoas perguntam para Jesus: que obras nós precisamos praticar? E aí Jesus responde: a obra de Deus é essa, que creais naquele que enviou. E aí eles disseram: se é para a gente acreditar em você, então faz um milagre aí para a gente acreditar. E gente, que pobreza de espírito a nossa. Se Deus precisasse fazer um milagre para a gente acreditar, não seria fé, certo? Se Deus te dá a prova o tempo inteiro, você não está caminhando pela fé, certo? Está caminhando pela certeza. E aí, sabe o que acontece, gente? A graça de Deus decorre exatamente de você crer sem ver. Não foi isso que ele disse para Tomé? Tomé, creste porque viste. Felizes serão aqueles que haverão de crer sem ver. Nossa. Então, para Jesus nos dar essa prova, para ele ter dado essa prova, dar essa prova para eles ali, seria, na verdade, dar para eles de presente um saco vazio. E nós muitas vezes queremos de Deus esse saco vazio. Senhor, faz um sinalzinho aí para eu crer. Principalmente a gente que é servo. Eu vou orar por um doente, faz um sinalzinho aí para eu saber que ele ficou curado, Senhor, para eu saber que realmente aconteceu. E eu me lembro, já contei para o pessoal do Lumen Christi, a Lúcia, esposa do Agostini, que eu chamo de pai, ela dizia que a equipe de aprofundamento do meu pai era eu, né? Então, se era uma experiência de oração no seminário, e outras pessoas, mas se era um aprofundamento, lá íamos nós dois viajar esse Brasil afora. E a gente foi uma vez pregar um retiro em Espírito Santo do Pinhal, não esqueço nunca. E nesse retiro tinha uma senhora fazendo parte do retiro com uma menina, uma filha dela, que era excepcional, era especial, já tinha assim seus 15, 16 anos e era especial. E nós pregamos o retiro o fim de semana inteiro, e chegou no domingo à tarde, encerrou o retiro com a missa, e nós íamos então pegar uma carona com um dos rapazes para ir para a rodoviária para pegar o ônibus para voltar para o Rio. E quando a gente era num sítio, o retiro, quando a gente já estava assim na porta, quase passando o portão para sair do local do retiro, o meu pai falou assim: não, eu preciso que você volte um momentinho. E aí eu pensei assim: o que foi, pai? Você esqueceu alguma coisa lá? Ele esquecia uma coisa fundamental. Eu falei: então tá bom, vamos lá voltar, dá tempo, ônibus, vamos voltar. E aí o rapaz para na porta, o meu pai corre até onde está aquela senhora com a menina, pega a menina e entra com aquela menina para a capela. 10 minutos depois ele sai. E aí eu pergunto: tudo bem, pai? Aí ele diz: tudo bem. Eu falei assim: alguma coisa? Ele falou assim: eu fiz a minha parte, o resto é com Deus, pode ir embora, vamos embora. Porque segundo ele, o tempo inteiro naquele fim de semana, Jesus estava cutucando para ele rezar para aquela menina. E ele, na hora de ir embora, percebeu: não posso deixar de rezar para aquela menina. Se Deus fez alguma coisa ou não fez, isso é competência de Deus. Ele não precisa da prova. Ele cumpriu a missão que era ser o canal que permitia a Deus. Cadê aquilo ali? Bobota, mas Eduardo, meu marido, nunca joga na Mega Sena.
Eu jogo. De vez em quando eu faço um joguinho lá. Porque tem tanta gente que a gente conhece que precisa. Se eu não abro a porta, eu não dou a Deus a chance de fazer a graça. Eu abro a porta. O dia que ele achar que pode ser um caminho para resolver alguns dos problemas, ele usa. O dia que não precisar, foi. Eu não cobro dele, por que eu não ganhei? Mas que eu jogo, eu jogo. Por quê? Porque ele sabe. Eu abro a porta. E é assim que é só o que Deus espera da gente, que a gente abra a porta. Cria um canal, cria a possibilidade de Deus fazer a graça através de você. É só o que Ele precisa. Não precisa de mais nada. Mas eles pedem para Jesus um sinal. E o que Jesus responde? Em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dará o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá a vida do mundo. Então o que Jesus está dizendo aqui, gente, é que Ele é o pão da vida. Ele não está dizendo que o pão representa Ele. Estão percebendo a diferença? Ele está dizendo o verdadeiro pão da vida é aquele que desceu dos céus. Em nenhum momento ele está dizendo ou implicando que existe alguma coisa de simbolismo ou de realidade. Isso vai ficar mais claro agora. Veja quantas vezes Jesus vai repetir a mesma coisa. Eu sou o pão da vida. Quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não terá a vida eterna. Então as pessoas voltam para ele e dizem: Senhor, nos dá sempre desse pão. E ele faz o quê? Repete: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Aquele que crê em mim não terá sede. E quando Deus fala de fome, gente, não é fome só de comida. O Pai Nosso, quando você reza pedindo o pão nosso de cada dia, você não está pedindo só comida na sua mesa. Pão é um alimento essencial para o povo daquela época. Então quando você pede para Deus pão, você está pedindo o pão da comida, o pão da saúde, o pão do abrigo, o pão da paz, o pão do bem-estar, o pão da graça. Então Jesus está dizendo: eu sou esse pão. Você pode até passar fome de comida depois disso, mas garanto que você nunca mais passará fome de graça. Se você confiar em Jesus, Ele vai estar lá por você. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, isso vocês vão entender amanhã, mas a vontade daquele que me enviou. Essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Essa é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E aí está uma coisa importante que a gente às vezes não percebe. Jesus não diz assim: e aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue não morrerá. Ele disse que vai ressuscitar. Isso significa que entre o alimento e a ressurreição existe a morte. Não existe caminhada com Jesus sem cruz. A morte, ela acontece, só que ela não tem o poder de te destruir, não tem o poder de acabar com a sua eternidade. É isso que Jesus está prometendo para você aqui. E aí presta atenção a partir de agora, gente, que está chegando no ponto que fecha tudo isso. Murmuraram dele então os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu dos céus. E perguntavam: porventura não é ele Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como pois dizer eu desci do céu?
E Jesus se volta para eles e responde: em verdade eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Outra vez ele diz: eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Esse é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Imagine para um judeu estar escutando isso. Eles não podiam sequer consumir alimento com vestígios de sangue, porque sangue para eles é sinônimo de vida. Então, estar comendo carne com sangue significa para eles estar praticando canibalismo. Mas, como eu já adiantei para Marino no intervalo, você nunca pode dizer que Jesus está te recomendando praticar o canibalismo, porque quando você pratica uma atitude canibal, você, para comer a outra pessoa, você precisa matar a outra pessoa. E Jesus, quando você o come vivo. Todos os milagres eucarísticos comprovam que ele está vivo. É carne de tecido vivo e não morto. E ele permanece vivo. Não morre. Ele passa a fazer parte de você. Está vivo. E está lá para você se alimentar dele outra vez no momento seguinte, no dia seguinte. Você não destrói a vida de Jesus. Muito pelo contrário, você ganha a vida de Jesus para planificar a sua vida quando você se alimenta dele. Não pode ser canibalismo, mas também não pode ser simbologia, porque se eu não como a carne do cordeiro, e ele vai dizer aqui: pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Eu sou o pão que eu hei de dar. É a minha carne para a salvação do mundo. Em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. E aí o envio. Lavou os pés, se alimentou, agora vai servir. Assim como o Pai me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer da minha carne viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. O que aconteceu quando Jesus pronunciou essas palavras? Ele chocou os judeus. Se fosse um simbolismozinho, gente, se fosse uma parábola, Jesus teria explicado em segredo para os seus discípulos, porque não era isso que ele fazia? Quando ele falava, dava um ensinamento por parábola e os discípulos não entendiam? Ele não falava para eles em segredo? Se fosse uma brincadeirinha, será que Jesus escorregou na bola e falou que não devia? Quando ele viu o choque no rosto das outras pessoas, ele estava dizendo: não, me enganei, peraí, deixa eu explicar melhor. Mas você vê Jesus fazer isso? Não. O que acontece quando Jesus disse essas palavras? Muitos dos próprios discípulos de Jesus, ouvindo, disseram: isso é muito duro, quem o pode admitir? Sabendo que Jesus, que eles murmuravam, ele podia então ter ido lá e explicar, ou dizer: não é bem assim. Mas o que ele faz? Ele pergunta: isso vos escandaliza? Jesus sabia da seriedade que ele estava falando? Claro que sim, ele era judeu. Ele sabia o quanto iria chocar um judeu escutar essas palavras. E ele vê o choque, mas ele não volta atrás. Ele não desdiz o que diz.
Ele não explica em segredo, porque na verdade o que ele falou valia de verdade, era plena verdade. E foi isso que o Scott Hahn descobriu lendo as passagens bíblicas e estudando a questão da Eucaristia. E ele conta que toda vez que ele introduzia alguma coisa nesse sentido lá na paróquia dele, a comunidade dizia: você está catolicizando o nosso culto? E ele disse: não, jamais, de jeito algum. Até que ele chegou no ponto em que ele não podia mais negar que ele estava cada vez mais acreditando que Jesus efetivamente tinha que estar vivo no pão e no vinho, que não podia ser uma simbologia, que não podia ser uma representação, porque senão Jesus teria voltado atrás aqui. Quando os próprios discípulos dele começam a se chocar e querer ir embora, mas o que Jesus faz? Ninguém pode vir a mim se meu Pai não me tiver concedido. Ou seja, ele está reconhecendo: nem todos de vocês irão entender aquilo que eu estou falando. É graça, é algo que Deus precisa fazer reconhecer. E o que aconteceu então? Desde aquele momento, muitos dos discípulos se retiraram e deixaram de acompanhar Jesus. Então aquelas multidões que seguiam Jesus se tornaram alguns gatos pingados. Quantos que ele alimentou naquele dia no deserto? 5.000. Quantos restaram no cenáculo em Pentecostes? 122? Não é isso? 122 pessoas no cenáculo? Não é esse o número? Então vejam o choque da diferença entre as multidões que seguiam Jesus por causa do pão e aqueles que permaneceram fiéis a Jesus depois dele falar dessa Eucaristia. Me parece que esse assunto é sério demais. Se fosse símbolo, se fosse representação, Jesus teria dito, mas ele não disse. Ele preferiu que as pessoas deixassem de caminhar com ele do que negar que realmente o que ele estaria dando seria o seu corpo e o seu sangue, que precisaria ser comido, que precisaria ser bebido, porque senão não haveria salvação. Vocês concordam comigo? E chega um ponto em que Jesus se volta até para os 12, porque os discípulos tinham ido embora. E Jesus então se volta para os 12 e diz: quereis vós também retirar-vos? E Pedro responde o quê? Senhor, a quem iríamos? Só tu tens palavras de vida eterna. É uma verdade dura? Você é obrigado a acreditar? Não. Mas se você tiver a audácia de acreditar, saiba que você vai estar se alimentando a cada Eucaristia do corpo, do sangue